irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre todos nós, neste domingo, 22, de maio. Deus abençoando a cada um que está aqui presente e aqueles que estão em casa também, que Deus esteja com eles, com vocês. Vamos fazer oração para a gente começar então a nossa escola dominical nesta manhã. Peço os irmãos que embaixo das cabeças, está levando nosso pensamento ao nosso Deus. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um domingo estar aqui na Tua casa, Senhor, para aprender da Tua palavra, meditar, Senhor, colocar em prática, Pai, nossas ações, nossos afazeres, no nosso lar, aonde estivermos, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, com cada irmão aqui presente, os que estão em casa, e outros viajando, Senhor, com o pastor também, com a sua família, lá na sua cidade, ó Pai, ali na sua cidade natal, com seu pai, na recuperação, esteja com ele, toda a família. Abençoa esta amada igreja, ó Pai, e as igrejas também que professam verdadeiramente o Teu nome, segundo a Tua palavra. Oramos no nome do Teu Filho amado Jesus, te pedimos. Amém. Irmãos, hoje então, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Confissão de Fé de Westminster, o documento que foi elaborado, planejado, lá no século XVII, para trazer a teologia da Palavra de Deus organizada, porque a Palavra de Deus é tudo para nós, só que a teologia não está em ordem. Então os teólogos na época fizeram nesse momento, em período de mais ou menos de 6 a 7 anos, quase, trazendo a teologia organizada, que é o nosso documento da nossa igreja, que é a Confissão de Fé de Westminster. Devemos sempre estar retomando a ela, porque a nossa base é a Palavra de Deus, e juntamente com esses documentos confessionais, chamados como símbolos de fé, que é o breve catecismo, que é o das crianças, o catecismo maior, que é dos adultos, e a confissão de fé, que traz todos os capítulos referentes a esses assuntos. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo 5 da providência. Começamos então o capítulo 1 das Escrituras Sagradas, o segundo de Deus e da Santíssima Trindade, o terceiro dos eternos decretos de Deus, o quarto da criação e hoje o da providência, Providência, a gente vem do termo que vem uma providência, vem uma solução, vem um plano que agora vai agir na prática. É interessante a gente observar esse capítulo, ele está um pouco interligado com o 3, claro, com o 4 também, com o 4, o do domingo passado, mas principalmente com o terceiro, que é o dos eternos decretos. E quando tem um decreto, aí vem o agir, ou seja, vem a solução, a providência, que agora nós vamos estar falando, nesse momento, nesse domingo, aqui na escola dominical. Os nossos textos básicos são dois, achei interessante colocar os dois. Primeiramente, peço aos irmãos que abram o livro de Hebreus, no capítulo 1, livro de Hebreus, no Novo Testamento, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, os versos 1, 2 e o 3. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais seus profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui falando do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ou seja, a providência que ele já realizou com o Filho até nós, através do Filho até nós.
um dos textos básicos, né, aqui de Hebreus. Vamos agora abrir outro texto também, que é a nossa base da lição de hoje, é o livro de Neemias. Neemias, capítulo 9, lá no Novo Testamento. Está ali depois do livro de Esdras, livro de Neemias, né? Depois do livro de Esdras, é o livro de Neemias, o profeta Neemias, capítulo 9, o verso 6. Neemias, capítulo 9, o verso 6. Vamos lá, aqui que diz a palavra de Deus, Neemias capítulo 9, verso 6. Diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então temos aqui, irmãos, né, esses textos básicos falando o quê? Que Deus está no agir, na sua providência sobre toda a sua criação, desde, né, da fundação do mundo. Quando a gente falou lá no capítulo 3 dos eternos decretos, ou seja, foi antes da criação, porque Deus já estava fazendo ali o plano, vamos dizer assim, a gente pensar assim no papel, organizando. Ele não tinha conselheiro, ele não tinha um supremo concílio, ou seja, ele é o Todo-Poderoso, ele por si só determina todas as coisas, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade estava em toda a sua obra, né? Unidos ali. Então, quando ele decretou, aí vem a providência também, após tudo que ele criou. Quando ele já sabia que o homem ia cair em pecado, ele entrou com a providência do quê? De guardar até hoje toda a sua geração, toda a raça humana, toda a natureza, né? Todos os seres viventes, criaturas, está sob o seu poder. Até hoje ele está na providência, ou seja, a gente falar providência é o plano de Deus na prática, é o agir de Deus, né? Que a gente vai fazer agora a leitura do texto, né, que eu entreguei para vocês, né, do estudo 5, que vem, a Confissão de Fé vem falar, a revista, e depois o capítulo 1 da Confissão de Fé vem confirmar. Peço aos irmãos, então, para a gente fazer essa leitura aí, essa introdução, que está aí, bem no início, aí, na primeira página, o que diz a revista, né, trazendo aí. É muito bom saber que Deus está no controle de tudo o que acontece no mundo e na nossa vida. Ele criou todas as coisas e continua cuidando de tudo. Teísmo, ou seja, ele é único, né? Único Deus, né? Em toda a sua função não tem outro Deus. Ele está no exercício da sua função, único Deus. A providência divina é responsável pela perpetuidade e pela continuação da criação. O mundo criado por Deus só continua existindo por causa do seu cuidado preservador. A criação e as criaturas dependem de Deus para continuar existindo. Lois Berkhoff define a providência como permanente exercício da energia divina, pela qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que se passa no mundo e dirige todas as coisas para um determinado fim. Essa doutrina é muito importante do ponto de vista prático. Benjamin Warfield diz: uma fé firme na providência universal de Deus é a solução para todos os problemas terrenos. E quase igualmente verdade que uma compreensão clara e completa da providência universal de Deus é a solução para a maioria dos problemas teológicos. Saber que Deus controla todas as coisas e se preocupa de suprir todas as nossas necessidades deve nos trazer paz, contentamento e gratidão.
O que Deus pretende, Ele decreta. O que permite, Ele já previu. Não há casualidades e nem imprevistos na vida do cristão. William Cowper diz: feliz é o homem que vê Deus envolvido em tudo de bom e de mal que acontece na vida. Olha, que vê tudo de bom e de mal que acontece na vida. Em síntese, a providência de Deus significa o seu trabalho contínuo para preservar a sua criação e direcioná-la a cumprir os seus planos e propósitos. Hoje estudaremos a preciosa doutrina da providência de Deus. E já aproveitando, já vou ler o capítulo 1, que vem da confissão de fé. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então vemos aqui, irmãos, falando um resumo de tudo que a gente falou, que Deus está no controle de tudo, né? Desde quando Ele criou o mundo, formou, né, a criação, tudo, a natureza, o homem, as criaturas, Ele está aí no controle, preservando com vida, né? Dando aí sustentação, com sabedoria, com bondade, porque em Deus não há o mal. Aí alguém pergunta, mas por que o mal existe? Mas porque o mal está aí, mas não foi Deus que planejou o mal. Ele pode permitir. A gente vai estar falando, né, aqui na frente as perguntas. Vamos lembrar lá quando Moisés, né, foi designado para tirar o povo da terra do Egito, ele endureceu quem? O coração de Faraó, para mostrar o que? O seu poder ao seu povo. Que seu povo, primeiramente, na época de Jacó, quando ele estava ali adolescente, seu pai, né, que foi a promessa, né, da geração de Abraão, estavam todos bem na terra de Canaã. Mas aí dos filhos de Jacó, quando ele já aumentou sua família, né, seus filhos, 12 filhos, né, aí começou a contenda de familiar ali. Vamos falar da vida de José. José, então, foi um homem, como se diz ali, um rapaz que o pai colocou ele quase na frente dos irmãos. Na verdade, ele colocou, né? A gente bem sabe disso, que deu um sério problema ali na vida, que foi depois, né, pego pelos irmãos, jogado num poço, né, ali numa cisterna, e depois vendido, né, aos mercadores ali, os viajantes que passavam pelo deserto, e foi parar na terra do Egito. Ou seja, a vida de José transformou de alto a baixo, mas Deus nunca o separou. Estou dando esse exemplo porque Deus estava na providência. José passou, então, foi trabalhar na casa, vendido como escravo, foi vendido depois para o capitão da guarda do faraó, né, que se tornou ali um mordomo da casa, de confiança. Aí teve aquele caso lá que a esposa entregou, né, falando que ele tinha assediado ela, mas na verdade José tinha feito, foi parar na prisão, por volta de 2 anos, e Deus sempre com ele clamando a Deus dia e noite na prisão, mas Deus não desamparou, tirou ele da prisão, com os sonhos que ele revelou ao faraó, foi colocado abaixo do faraó, governador do Egito. Ou seja, então o que Deus fez? Por quê que ele fez isso? Porque sabia que viria uma grande seca na terra de Canaã, e dependeria de José estar lá no Egito para salvar o seu povo, porque Deus determinou, esse aqui é o meu povo, os crentes, né, dessa época, ali, vamos dizer assim, daquela época, são os cristãos da época. Ele tinha que preservar aquele povo de Israel. Então só através de José, que ele usou José ali. E aí José, então, para fazer o bem, em toda essa trajetória ele usou o mal para ter o bem maior. Isso. Veio o mal, né, ele permitiu o mal. Toda a trajetória do mal, que foi, acho que ele vem desde os erros de Jacó, né? As trapaças dele com o irmão, que ele vem pagando por isso, o mal que foi por ter despertado a inveja dos outros filhos, por amar uns mais que os outros. Então, ele usou todo esse mal para chegar no bem, né? No final, que foi trazer o povo, senão nem morrer de fome. Tudo. José preparou o povo dele. E aí Deus revelou José o
sonhos, né, da questão da grande seca que viria sobre toda a terra, que viria sobre toda a terra, desde Canaã, do Egito, tudo, mas primeiramente veio a providência do que? Da chuva, preparar para esse período, né, de seca, os 7 anos de abundância e depois os 7 anos de seca, né? E José controlou todos os mantimentos que serviu para os outros países vizinhos, inclusive o seu povo, né, sua família, né, que veio para o Egito. Aí depois a gente sabe os 400 anos que esse povo ficou como escravo, porque mudou o faraó, um faraó que já não sabia que José tinha existido, já havia morrido, né? Ou seja, aí veio um faraó que não sabia de nada. E aí Deus entrou com a providência de todo o clamor desse povo, lá na escravidão, sofrendo, apanhando, jugo a jugo, dia e noite. Aí Deus preparou Moisés, né? Mas o engraçado dessa história toda é que ele falou isso para Abraão: seu povo vai ser escravizado por tantos anos, desde Abraão ele já tinha avisado. É por isso que tem pessoas que perguntam, mas por que Deus permite o seu povo sofrer? Eu já passei por sofrimento, você já passou, tenho certeza, porque ninguém aqui fala assim, eu só tive o bem na minha vida. Mentira. Tem dias que a gente está lá no chão, mas por quê? Porque Deus está nos fortalecendo, né? E foi o caso do povo dele. E Moisés libertando esse povo, né? Usando Moisés, né, como seu instrumento para tirar esse povo, foi tudo providência de Deus, né? Eu estou citando esse exemplo, irmãos, porque é bom a gente entender o que seria providência. Então, providência em todos os sentidos da nossa vida. Às vezes a gente pede uma oração: Senhor, faça isso. Tem uma pessoa lá, um parente seu, um ente querido seu, doente, camado, no estado ali talvez, que precisa mesmo, né, de cura, que nem a medicina não está dando conta. Se Deus falar assim, eu vou permitir. Se não, não. Igual o canto que a gente conhece. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. E aí a gente não deve questionar, né? Por que o mal existe? Mas por quê? Por causa do pecado do homem, né? Começou lá do seu anjo caído, que a gente já comentou em outras lições aqui passadas. Ou seja, o mal está aí, mas Deus nos guarda, nos preserva. O quê? Que estejamos em oração, estudando a sua palavra, né? Para que sejamos fortalecidos, porque quando vier alguma tentação sobre nós, que a gente vai estar falando aqui agora, seguindo a lição, né, Ele vai estar nos preservando, né? Então lemos aí essa introdução e temos aí então a parte 1 da confissão de fé, que é a seção 1, e vamos agora para a primeira pergunta que ele faz, né, da lição. Que tipo de relação Deus mantém com a criação através da sua providência? Aí nós temos as referências. Eu peço ao irmão ou irmã que está aí com essas referências que leia, por favor. Se puder, como a gente está até, eu estou aqui até sem o microfone, mas que possa levar um pouquinho a voz para que os irmãos de casa possam ouvir, né? Também. Neemias 9:6. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas, a todos convidam, e o exército dos céus te adora. Aí, Salmos 145, 14, 16. Senhor, sustente os que vacilam, e aprumam todos os prostrados, e em ti esperam os olhos de todos. E tu, ao seu tempo, lhe dás alimento, abres a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Isso, né? Então, assim, tudo que a irmã leu, ou seja, ele pergunta qual a relação que Deus mantém com a criação através da sua providência, de preservação, de cuidado com a vida, toda a existência criada por Ele, sustentando, até os que vacilam, dando alimento, satisfazendo com benevolência a todo vivente, né? Ou seja, com todo esmero, com todo cuidado, né? Que a gente sabe que Deus tem através de nós e até das suas criaturas, né? Os animais Ele também preserva, né? Todos eles, tudo que é obra da criação, executando a sua providência por meios naturais, artificiais, científicos, né? Espirituais, ou seja, todas as formas, né? A gente observa que Deus está aí preservando a sua criação. Passando para frente, irmãos, seguindo aí as perguntas, vamos para 1.2.
A pergunta vem dizer: quais os atributos de Deus envolvidos na doutrina da providência? Quais são os atributos, né? De acordo com a confissão de fé, esses atributos vêm falar do quê? É o trabalho contínuo na preservação de todo o ser. E os atributos de Deus com sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia, né? Que sustenta, dirige, dispõe, governa todas as criaturas, desde o maior até o menor. Então, ou seja, esses são os atributos de Deus, são vários, né? Do menor ser ou do maior ser até o menor. Ele cuida com sabedoria, com misericórdia, dispondo e governando. Né? Quantos atributos, né? A gente vê aqui que Deus age na sua criação, na sua providência. A 1.3, 1.4, 1.5, eu vou pedir aos irmãos o ponto 6, né? E continuem em casa. Mas só falando a 1.3, sim, qual o propósito final da providência de Deus, né? Ou seja, então a gente já está falando aqui da preservação. A primeira palavra que eu venho falar é da preservação, né? Que tem a 1.4, explicando os termos, sustenta, que explica os termos, sustenta, dirige, dispõe e governa. Ou seja, tudo Deus está agindo sobre eles, né? Sustentando, ou seja, guardando, né? Preservando, dirigindo, né? Com sabedoria, executando de todas as formas, dispondo, né? Se entregando ali em todo o tempo e governando, ou seja, gerenciando da melhor forma possível, né? Perfeita e imutável. Aí os irmãos continuam, porque eu vou para a parte 2, porque são 7 sessões, para a gente não tomar o nosso tempo, as outras perguntas, os irmãos eu peço que continuem em casa, ok? Na parte 2 da confissão de fé, vem falar assim: posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a sua causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias livre ou contingentemente. E ele pergunta na pergunta 2.1: qual a diferença entre a causa primária e as causas secundárias na providência divina? Irmãos, causa primária são os decretos. Deus lá antes da criação, né, na eternidade, a formação do mundo, ele já decretou, né, os seus decretos em toda a criação. Isso é a causa primária. A causa secundária é o agir, são os atos, tudo o que acontece sobre a ação permissiva do nosso Deus, né? A ciência, às vezes eu vou falar para o público da ciência, ela vem tentar explicar por que fenômenos naturais acontecem, né? Por quê? Mas tudo está sob a providência de Deus. Às vezes eles querem explicar, como eu já falei na questão da criação aqui no domingo passado, como é que surgiu o mundo? O mundo, para eles, cientistas que não creem em Deus, né, os ateístas, vêm falar que o mundo surgiu de uma explosão, o chamado Big Bang, que eles ouvem falar diretamente nas TVs, nas escolas, nas universidades, que o mundo surgiu de uma explosão. Agora, explosão para mim destrói tudo. Como é que um Big Bang vai trazer a formação do mundo tão perfeito? Mas se fosse né? assim, a gente fazia casas também, né? Como é que é? A gente fazia casas também. Na teoria deles, algo explodiu e ficou tudo perfeito como é. Água em tal lugar, água salgada em outro, céu firmado, tudo. Tem um arquiteto por trás disso. Até os maiores estudiosos, que alguns deixaram até de ser ateus, porque chegou a um ponto que estudou tanto, que viu que tem alguém por trás. Não achou uma solução, uma teoria prática, né? Porque tem alguém por trás. É tudo muito complexo. Um ser, uma planta tem bilhões de células. É muita. Vamos pensar assim, como um fenômeno natural chamado ciclo da água, uma nuvem tão carregada, ela derrama água, mas por que ela não pode voltar para a nuvem? Não, porque Deus permitiu que ela caísse sobre a terra, porque a terra precisa para não ser sedenta, porque ela estava sedenta para as plantações, para trazer o alimento para quem? Para a sua raça, para as suas criaturas. A distância correta do Sol, porque se ele ficasse um pouco mais longe, a gente morria de frio, se ele ficasse um pouco mais perto, queimava. É Então, tudo tudo calculado.
perfeitamente, eu falo assim que aquela canção Diante do Trono, né? Você é uma obra-prima da criação, né? Da Ana Paula Valadão, não sei se é aquela canção, né? Você é uma obra-prima da criação. Gente, o que Deus fez, pega o melhor artista desse mundo, vamos pegar o Michelangelo, morreu, como eu falei dele semana passada, que foi um grande artista lá na época do Renascimento, né? Um período da história, que marcou um pouco depois da Reforma Protestante. Vamos pegar ele, Rafael Buonarroti, os artistas ali italianos, os caras que fizeram magníficas, né, expressões da criação. Nem eles, né, tentaram imitar a Deus, não conseguem, nem um ser humano, porque é tão perfeita a obra da criação, não tem um ser, né, sobre essa terra que vai conseguir igualar. Tirar algo do zero. Não tem como, é matéria-prima. Nós Você usamos. foi criado veio dele. Qualquer um que o homem criou veio dele. Teve matéria-prima da terra que foi criada por ele. Tudo é criado por ele. E Deus do nada, Ele projetou as nuvens, os céus, a terra, os mares, as criaturas, o ser humano. Agora, nós para fazer alguma coisa, nós precisamos de uma matéria, né? De uma matéria-prima para fabricar, para produzir, né? Ou seja, a causa secundária nossa, né? Ou seja, nós vamos bem além, né? Ou seja, Deus não, Ele age na primária, com o seu decreto, e na secundária, no seu agir, em todas as formas, né? De todas as situações. A 2.2, Deus exerce a sua providência usando, né, as leis que Ele próprio estabeleceu na criação, Deus exerce a sua providência usando as leis que Ele próprio estabeleceu na criação. O irmão está aí com a passagem, né, dessa pergunta, por favor. Gênesis 22, Gênesis 12, 30 e 22. Os filhos de Sem são Assur, Alfrajade, Ilude e Arã. Aí agora tem Jeremias 31, 35. Capítulo 31, verso 35. Assim diz o Senhor, que dá ao sol para a luz do dia e ao ocidente ordenança para a lua, das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e branda as suas ondas. O Senhor dos exércitos e o seu nome. Isso, claro que Ele vai usar as leis naturais, né? Ou seja, na criação, fazendo suas providências. Sim, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais, né? A gente tem. Vamos lembrar aí, por exemplo, gente, a travessia do Mar Vermelho, contando a história de Moisés, até chegar Moisés, o que ele fez? Ele abriu o mar, ele utilizou do meio natural ali, né? Ou seja, do mar abriu para o povo passar. O Rio Jordão também, para chegar na terra prometida, lá com Josué, o Rio Jordão. Josué na batalha, Senhor, parece que não vai dar tempo, o sol está se pondo. Segurou o sol, parou o tempo. Pronto, são meios naturais que Ele faz, né? E somente Ele, né? Porque Ele é a obra da criação dele, Ele faz o que Ele quer, mas Ele faz com toda a perfeita bondade e segundo a sua vontade, né? Irmãos, tem mais umas perguntas aí. Como você percebe a providência de Deus no seu dia a dia, né? Isso é pessoal de cada um, né? Vou comentar para a gente passar para frente aqui para a sessão 3, que é o capítulo 3, né? Não, a sessão 3, ou a parte 3 desse capítulo, né? 5 da providência. Na sua providência ordinária, gente, só lembrando aqui que a gente entende como ordinário, a pessoa está dando xingamento, não é não. Ordinário é uma ordem, né? Deus dando uma ordem. Deus emprega meios, todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio, né? Seu arbítrio. Aí vem a pergunta 3.1. Milagre é quando Deus opera sem usar os meios ordinários, ou seja, segundo a sua ordem? Confira todos os textos. O irmão ou irmã que está com essa passagem aí, essa pergunta. Milagre
é quando Deus opera sem usar os meios ordinários? Sendo Paulo, não temos, não importa que seja apresentado ao César. Eis que Deus deu todos quantos navegaram por ti, porquanto o Senhor tem bom ânimo, porque creio que em Deus que há acontecer assim como a mim me foi dito. Contudo, é necessário irmos dados uma ilha. Enquanto chegou o 14ª noite, sendo impedido de uns aos outros, ao lado do mar, tático, lá pelas meia-noite, suspeitam os milagres, os marinheiros que estavam próximos de algumas terras, lançando como de achar que vinha braças, então passamos um pouco mais adiante, tornando lançados poucos, chamado achar 15 barcas. Tendo irritados alguns rochedos, lançaram poucas quando alcançaram e desejavam a vez por dia. Procurando, porém, os marinheiros, fugir do navio e, tendo já lançados o bote, salvar a vida ao mar, e quando quer, querendo lançar a âncora pela própria dos sete, se não for o navio que poderia salvá-los. Aquela passagem de Paulo, né, lá do naufrágio, né? Aí a pergunta que eu ia fazer: milagre é quando Deus opera sem usar os meios ordinários? Irmãos, para Deus é sim, para nós entendermos é sim e não, porque Ele pode, através do milagre, sim, ou através do não utilizar de milagres para realizar os seus feitos. Ele usa os meios para realizar, como a chuva e neve desce dos céus e não retornam para ele, sem regar a terra e fazerem brotar, florescer e trazer o alimento. Ou seja, sim e não. Nesse caso aí do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele estava naquela viagem, né, nesse navio, né, aconteceu uma tempestade, eles orando, mas o que Deus falou para Paulo? Ninguém sai do navio, ninguém, né, vai usar outro meio para se salvar, porque se for, vai morrer. Ou seja, então a providência de Deus, o que ele usou? Obedeça uma ordem, fique no navio. E mesmo que depois aconteceu lá você diz um naufrágio, mas eles chegaram aonde? Uma ilha. Deus já providenciou uma ilha pertinho ali que todos conseguiram nadar, chegar até a ilha. Porque se aqueles que pulassem no mar, iam morrer, né? Ou seja, Deus usa sim, né, todos os seus meios, sim e não, para operar os milagres, né, do jeito e da forma que Ele quiser, porque Ele é todo poderoso para fazer as coisas, né? E quantas outras situações que Ele pediu para obedecer, né? A gente tem na questão, por exemplo, vamos lembrar daquela batalha que o povo de Israel já estava caminhando para a terra prometida, não tinha chegado ainda, que Moisés enfrentou, se não me engano, acho que os amalequitas, estou lembrando aqui, o exército. Ele segurou a espada? Segurar as mãos dele, os braços acima, ou seja, manter os braços levantados, porque Moisés percebeu, se manter os braços levantados, o povo de Israel vencia no seu exército. Se baixava, perdeu. Então são situações que Deus usa, né, para resolver a situação ali difícil que está passando, né, o povo de Israel. E Ele ensina a nossa vida também. Ele pode utilizar sim e não, da forma como Ele bem quiser, né? Irmão, se alguém tiver algum comentário, pode fazer, tá?
A gente está caminhando aí. Vamos para a pergunta agora 3.2, seguindo aí a lição. Diz aí a pergunta: a oração muda os planos estabelecidos pela providência de Deus, ou ela é um meio pelo qual Deus realiza os seus propósitos? E aí, a oração pode mudar os planos estabelecidos pela providência de Deus, ou ela é um meio que nós temos, que Deus tem para realizar os seus propósitos, que nós pedimos a Deus? O irmão está com a passagem. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Não pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora, Lucas 11, 9 e 10. Por isso, vos digo, pedi e dar-se-vos, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrirá-se-lhe. Qual deles? É só ter 10. Ou seja, pergunta: a oração, ela muda os planos estabelecidos pela providência, ou ela é um meio pelo qual Deus realiza os seus propósitos? Então, ela é um meio, A oração é nossa arma, nossa eficácia, que nós falarmos com o nosso Deus, e como Jesus já falou aí: pedir e dar-se-vos, bater e a porta se abrirá. Ou seja, ela é um meio pelo qual Deus realiza os seus propósitos em nossa vida, nossos pedidos de oração que a gente faz aí, os clamores, Deus está atento, todos eles, em todo o tempo, cuidando de nós, A parte 4 da confissão de fé vai dizer assim: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que essa se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente, os limita e regula e governa em uma múltipla dispensarão, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Então, essa aqui é a parte 4 desse capítulo 5, Vem a pergunta relacionada a essa seção 4. Como relacionar o governo de Deus com o pecado? Ele pode pedir, permitir, limitar, direcionar o pecado sem ser o responsável pelo mesmo? O irmão que está aí com essa passagem, por favor. Esse versículo aqui dá muita discussão. Vou ler Isaías 45, 6. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O que vocês entendem? Antes de passar para o que vocês entendem disso? Ele está falando que ele criou o mal? No meu ponto de vista, que a gente discutir, porque tem coisas que a gente tem que ter muito cuidado, para a gente não falar assim, como se diz, contra a palavra de Deus. Mas a questão do mal aí, igual a gente já comentou do Faraó, ele endureceu o coração de Faraó para não fazer o bem, ou seja, foi lançando praga e pragas e mais pragas. Ele não deixou. Teve um momento que o Faraó começou a ceder, mas Deus foi lá e endureceu seu coração. Falei: não, você vai permitir esse povo ficar até a 10ª praga. Ele criou ele para isso. Então, ele mostrar toda a glória dele em cima dele. Ele usou o Faraó, para não se fazer o bem, porque ele teria a sua providência dele, do nosso Deus, do nosso Senhor, faria a sua providência, não o Faraó. Porque senão o povo ia falar assim: não, o Faraó foi bonzinho, deixou nós embora. Então Deus foi endurecendo. Aí sim,
ele mantém o mal, mas esse mal, esse, como se diz, que é o não ser, Ele não faz o mal. Ele só faz coisas boas, né? Eu acho que é bem compatível é a questão do frio. Né? Não existe frio. Existe ausência de calor. Isso. O frio não existe. Porque Deus não criou o mal, Ele não formou o mal. O mal é o não ser, né? Que a gente já comentou. Assim, o que a gente não pode é endeusar Satanás. Satanás não é um Deus. A gente não tem que ver como Deus está lutando com Satanás desde o início. Não, Deus já sabia de tudo. Deus nunca teve um plano B. Ele sabia que Satanás ia trair ele, ele sabia, quem que pôs a árvore do pecado lá no paraíso? Ele sabia que eles iam. Ele sabia que o homem ia cair, ia pecar, mas ele já estava com o quê? Lá no seu decreto, ele já vinha com a providência. Jesus está desde a criação. Já sabia que ele ia ter que vir nos resgatar. E tem pessoas que falam, para mim, eu já pensei isso no passado. Ah, Satanás criou o mal. Nem Satanás criou o mal. É igual Martin Lutero fala, ele é apenas um cachorro na coleira de Deus, ele vai até onde Deus fala. Isso. Quando ele vai em Jó, ele fala, eu te permito. Você pode tocar até nisso, não tirar a vida. Ele só vai onde Deus permite. E foi bom você tocar no livro de Jó, que eu estava lendo um comentário desse capítulo, né? Lá o comentarista ele fala muito de Jó. Que Jó foi um exemplo ali falando dessa questão de Satanás querer usar, né, tudo de Jó. Deus falou, não, você pode fazer o que você quiser na vida dele. É igual você falou, não tira a vida. Ou seja, ele permitiu o mal, mas ele não, ou seja, formar o mal não foi Deus, ele permitiu o mal. Ele criou o mal ali naquele momento. Satanás foi lá e fez o que ele quis, em Jó, só não podia tirar a vida. E o que Deus fez depois? Restabeleceu tudo novamente na sua vida. Algo de tudo ruim aconteceu na vida dele antes. Perdeu família, perdeu seus bens, principalmente as chagas que ele recebeu, né? Ele foi em vida. Então, assim, ele permite, né? Que a gente tem que entender muito bem aí, né? Nessa questão aí. Vamos ao próximo. Isso. Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual fugistes. Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, então, tudo está debaixo do seu propósito, né? Ele forma a luz e as trevas, faço a paz e crio o mal. Você leu aí, né? Isaías, né? O Senhor, faço absolutamente tudo. Ele pode sim, né? Permitir o mal. Ele não criou aquilo ali, mas ele usa o mal. Isso aí. Porque a gente pensa assim, igual você falou assim, dá muitas contendas mesmo, né? Igual a gente pode ver nas histórias dos reis, toda vez que um rei ele era contra os mandamentos, Deus levantava homens maus para ir lá e atacar Israel. Toda vez que vinha. Mas ele sempre, daquela geração ali, preservava alguém. Pode ver que pode passar décadas e décadas, mas ele vai tirar um fruto que presta daquele podridão ali mesmo ele tira. O rei Ezequias tem uma passagem que ele ficou doente, Deus curou ele, tudo certinho, né, perfeito ali. Aí o que ele fez? Deus percebeu nele que ele tinha um pouco de orgulho, né? Sentiu-se orgulhoso. Aí veio um rei, né? E ele mostrou todo o palácio, mostrou tudo que ele tinha de riqueza, de ouro, mostrou todos os seus bens. Aí Deus falou assim, então você está dessa forma, né? Você esqueceu de mim novamente. O que ele falou? Então vou pôr esse rei, vai dominar, esse rei da Babilônia vai dominar você, vai roubar isso aqui tudo, você não vai ter nada, sua casa vai no chão. E Deus permitiu. Foi atacado, roubado os seus bens, ele perdeu tudo. Ele desperta. E falou ainda, e esse povo vai ficar cativo lá na Babilônia, que foram 70 anos lá, na época, se não me engano, 70 anos, se eu estiver enganado, me perdoe, né? Mas foi essa média de anos aí, que eles ficaram cativos na Babilônia. Ou seja, Deus, ele percebe, quando alguém se sente orgulhoso,
achando que ele estaria todo poderoso, ou seja, que não precisa de Deus, esqueceu de Deus, aí vem o quê? Aí vem um jugo sobre aquela pessoa, né? E muitos podem pagar, né? Por exemplo, se um homem na casa, ele não sabe governar bem a sua casa, ele vai causar todo um problema ali familiar, principalmente o homem, né? Porque vai desestruturar para a esposa, os filhos, e todo mundo vai sofrer com essa situação, né? Continuando, na parte 5 agora, na seção 5, ou muito sábio, justo, né, e gracioso, né, Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores e fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados para animá-los e dependerem mais íntima e convenientemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar para vários outros fins justos e santos. Tá bom de falar isso aqui, né? O exemplo do rei Ezequias, né? E de outros, né, que a gente pode citar também. Aí vem a pergunta, 5.1, qual o propósito de Deus ao permitir que um crente entre em tentação? A própria sessão aqui, essa parte vem falar, né? Assim, ao meu ver, assim, a minha resposta, meu ver não, o que eu coloquei, né, para responder aí, o propósito de Deus permitir que um crente caia em tentação, para quê? É que para fortalecer ele, que caiu na tentação, vai vir um arrependimento, ele se humilhar, reconhecendo a sua atitude arrogante e fortalecê-lo ainda mais na fé. Primeiramente, ele vai passar uma situação difícil na vida, né? Eu vou pensar assim, como que eu errei com meu Deus, né? Porque vai ver as coisas acontecendo de mal a pior na vida dele. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, como Paulo fala. Isso. E é interessante que a gente vai comentar aqui, já acho na próxima sessão, que Deus também permite a tentação chegar até onde a gente suporta. Porque Deus jamais vai deixar um crente conhecer a todos. E não vai deixar que nenhum passe aquilo que eu não suporto. Eu sou carga que eu não vai conseguir carregar. Que até Jesus fala, né? Como se diz. E o vosso jugo, né? Ou seja, estarei carregando por vocês também, né? Isso, lançai sobre mim, né? O vosso jugo, porque meu fardo é leve e suave. Ou seja, então, tudo que a gente vai passar é para nos fortalecer. Porque às vezes a gente se acha arrogante. Aí você pensa, só o crente, no modo geral, toda a liderança que cair, que sentisse fraca, ou seja, que sentisse arrogante, Deus vai dar um tratamento ali, mas ele sabe, que a gente vem falar agora da predestinação, né? Ele sabe que é seu, mas ele vai tratar. Até o apóstolo Paulo, né? Vamos lembrar do espinho na carne, ninguém sabe o que é. Uns falam umas coisas, outros falam outras, mas o que Deus falou? Isso é para você se humilhar, ou seja, dia a dia lembrar-se de mim. E se minha graça te basta. Então, ou seja, aquele espinho na carne, ele ia ter ele ali até o fim da vida, né? Teve, né? Na verdade. A 5.2 diz assim: compartilhe uma experiência sua nesse assunto. Não sei se algum irmão, né, quer dizer alguma coisa. Eu passei já por experiência, né? Tive que ajoelhar uma situação que eu passei, não vou entender, questão familiar. E Deus renovou minha vida, que eu senti, né, no passado. Então, se a gente às vezes está longe de Deus e sabe assim, isso é meu, eu vou trazer de volta pela dor, né? Então, eu já passei por isso, a dor, e a gente passei assim, como se diz, eu cheguei, vou falar assim, até na questão física minha, perdi uns 10 quilos ou mais nessa época, né? Mas aí Deus me restaurou e levantou novamente. Graças a Deus, restaurou de todas as formas. Então, assim, a gente tem certas experiências na vida da gente que a gente sabe que Deus teve ali seu agir. A gente não pode negar, porque só da gente lembrar que Deus agiu, a gente tem fé. Então, a gente tem que cultivar essa fé dia a dia, sem negar. Eu garanto que cada irmão aqui já teve sua experiência. A gente pensa que Deus age só na hora que a gente está na aflição mais difícil, né? A gente sabe que se você estiver com Ele, se você estiver
tiver a fé e buscar, Ele vai te ouvir em qualquer momento da sua vida. Eu já passei por muitas experiências sobre esse ponto que nós estávamos a falar aqui. Mas, assim, Deus nunca me abandonou. E eu, assim, antes de conhecer a Deus, eu fui uma pessoa assim. É uma vida assim que eu não sabia o que eu queria mais na minha vida. Porque foi muita batalha, muita mesmo. Mas Deus foi restaurando aos poucos a minha vida e eu consegui e hoje estou aqui. Amém. Porque Deus disse que eu voltasse para a casa dele e buscasse somente nele. Porque ele é o meu protetor, ele que me ajuda, ele que me liberta dessas coisas que eu pensava que eu nunca ia sair. Mas Deus me libertou. Isso é o que nós estamos estudando? Providência de Deus. Ele já tinha algo na vida da senhora, né? Ou seja, tudo que a senhora passou, foi doído, foi dolorido, mas eu sabia até onde a senhora suportaria estar aqui hoje. Se nós estamos aqui hoje podendo dar testemunho da nossa vida, quem sentisse a vontade, é porque já sabia a providência dele, que nós estaremos aqui hoje, nesse dia, 22 de maio, estudando sobre esse assunto. E os irmãos de casa, né, que estão aí também. Nossas vidas, nós temos tendência de cair, porque as provações não são poucas. Vem uma, você acha agora, Deus me livrou disso, nunca mais vai acontecer na minha vida, não vou passar mais por isso. Aí Deus manda outra para você, ver se você suporta. E Deus vai tentando a gente para a gente saber. Vai dando uma lapidada, né, como se diz. Deus vai cuidando do nosso ser e Ele vai cuidando da forma dele. E a gente fica sempre com o pé atrás, esperando que Deus faça aquele milagre rápido. Porque nós queremos que Deus age na nossa vida a hora que nós pedimos. E nós estamos enganados, porque Deus só age a hora que No tempo dele, né? no tempo dele. Talvez aquele tempo que a gente está passando, a gente pediu a Deus, Ele está te tratando, Ele está te moldando, né? Está te alinhando, para você andar no caminho corretamente, né? E fortalecer mais ainda a fé. Então aí é muito assim. Muitas vezes, assim, falar com o meu testemunho, há 12 anos, 11 anos atrás, eu fui um homem muito arrogante. Está com pressa? Não, pode falar. Vou tentar ser breve. Eu fazia faculdade fora, envolvi com pessoas erradas, eu me ceguei por grana, virei um homem muito ambicioso, e eu cheguei a um patamar que eu ganhava muito dinheiro na época, para um cara da minha idade, que eu tinha minha vida toda estabilizada. Eu não era crente, mas não deixava de crer em Deus, falava que cria, né? Só que assim, resumindo, eu vejo como Deus cuidou de mim nessa época. Porque eu me tornei arrogante, me ceguei, desprezei meus pais, vivi isolado, me envolvi com bandidos. E Deus sempre me alertando, de alguma forma, me protegendo, porque eu vi todos os caras que estavam no meu lado morrer. Um a um. E mesmo assim, eu não saía do meio, daquele meio. Até que um dia, eu e a Tatiana pegamos meu último dos amigos das erradas, vamos falar assim, morto dentro de um apartamento de luxo, dentro de Goiânia. E aí eu fui o principal suspeito, eu tive que depor, o carro do cara estava no meu nome, foi um latrocínio, que aí depois descobriu que um dos mandantes do crime foi um dos nossos próprios conhecidos. Então assim, aí esse carro foi vendido para um policial público, que ficou me ameaçando, aí eu fiquei ameaçado pelo pessoal do grupo, que eram os bandidos, e pelos policiais. Então assim, eu vejo quanto Deus me guardou, mesmo antes de eu me converter. Eu ainda não me considerava convertido, mas eu vejo como Deus me guardou, que todas essas pessoas que eu envolvi ou estão mortas ou estão presas, que era para ser o meu destino. Mas Deus fez um testemunho em mim. Só que você está aqui hoje desse testemunho, por quê? Eu já sabia que você está aqui. Você foi na providência dele. O Tiago vai estar lá, ele é meu, na igreja, no testemunho. Então, assim, isso é maravilha, né? Como se diz, é uma bênção que não tem tamanho. Né? Só de você estar aqui, com vida e te livrando. Te livrou, né, de todo o mal. Né? Isso. Só voltando agora às 2 sessões,
a parte 6 vem falar assim: quanto àqueles homens malvados e ímpios, que Deus, como justo juiz, segue e endurece em razão de pecados anteriores, ele somente lhes recusa a graça, pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já tinham e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões e tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sobre as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Então, a parte 6 aqui, né, do capítulo 5. Aí vem a pergunta, 6.1. Como Deus exerce o seu juízo aos homens ímpios e blasfemos? O irmão que está aí nessa passagem, lê para nós aí. Romanos 1, 24, 25 e 28. 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente ainda. 28. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deuteronômio 29, 4. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então a pergunta, né? Como Deus exerce o seu juízo aos homens ímpios e blasfemos, né? Os entregando ao seu próprio mal, segundo as suas vontades, endurecendo seus corações, né? Ou seja, então, no caso do faraó, entregou o seu próprio mal, e outros personagens que a gente tem na palavra de Deus para citar, né? Vamos lembrar de Pôncio Pilatos, quando, né, condenou Jesus, né? Ele se achando, mas Deus preparou ele ali para fazer aquele momento, né? Então vou te condenar, porque eles querem te condenar. Porque ele poderia libertar ele, ele era o governador, né? Ali, o chefe supremo ali, mas ele entregou o seu próprio mal. Ou seja, então as pessoas que Deus exerce sobre os ímpios é dessa forma, entregando o seu próprio mal, segundo as suas vontades. 6.2. Você já foi alvo de homens ímpios? Então, assim, o próprio aí, o irmão Tiago falando, né, da questão dos amigos, né, ímpios, e quantas vezes a gente também é enganado por pessoas aí fora, né, pessoas ímpias. Mas é o que eu falei, a gente deixa pela cobiça, né? A nossa cobiça, ele já tinha uma tendência cobiciosa por dinheiro, por estar naquele meio, né? De vida fácil. A parte 7 da confissão de fé diz assim: como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial, Ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Parte 7, né? Aí vem a pergunta: existe uma providência especial especificamente para o povo de Deus? O irmão que está aí com essa passagem, essa pergunta. Amós, capítulo 9, versículo 8 e 9. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra os dignos pecadores, e eu destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no trigo,
primeiro Papa. Isso. Mas aí, se fosse assim, eu tinha falado essa. Não essa. Então a pergunta dele fala assim: existe uma providência especial especificamente para o povo de Deus? Claro que sim, né? O próprio livro do profeta Amós vem falar, né? Ele preserva a sua igreja, sacudindo, tirando o joio do trigo, né? Ficando na peneira os grãos e o resto, né, cairá na terra. Ou seja, quem vai ficar na peneira é nós. Eu achei bom ver um pastor falar, é como se fosse para nós que conhecemos o café, porque o trigo a gente quase não tem contato com esse trigo, né? Vamos lembrar do café, quando você prepara na peneira, aqui você até sopra, né? As cascas vai saindo, né? Fica ali só os grãos, né, bons, tira as pedras, tira alguma coisa que vem junto, um milho, né, na colheita ele pegou junto, ou seja, vai ficar só ali o café, na peneira, ou seja, os crentes. Deus dá uma sacudida na igreja, porque aquele que vem aqui, só ouve e não guarda, ele vai sair, ou seja, não quis, né, ouvir, não quis guardar, não quis seguir o nosso Deus, ou seja, servir a Ele todos os dias. Esse vai sair. Os que ficam é porque Ele preserva. Estamos na peneira, então Deus dá uma sacudida na igreja, né? Até a nossa própria leitura bíblica tem que ser assim, a gente tem que falar doçamente, ser bom com a vara, ruminar. Você leu e aí você fica ruminando o que você leu, põe em prática durante o dia. A palavra de Deus. Porque não adianta só você guardar isso para você. Não. Tem que pôr em prática. E muitas pessoas também vêm na igreja e querem só ouvir. Isso não vai durar. Por quê? Vamos lembrar da passagem do semeador. O semeador saiu a semear, jogou alguns grãos aonde? Sobre a rocha ali, tinha uma terrinha pouca ali, ó. Mas o que acontece? Ele vê um sol quente demais, a raiz não tem profundidade, não tem terra, vai morrer seco. Ou seja, são os que ouvem e não guardam esse ideia. Aí vem outros exemplos falando dessa questão do semeador. Aquele que está lá no meio do joio, né, joga lá, sufoca. Ah não, mas as coisas do mundo lá fora está boa demais. Ele vai sair da igreja para voltar para o mundo. E quem vai ficar? Foi jogado em terra boa. Né? Eu falo da peneira porque Deus vai preservar aqui o exemplo que a Amós citou, né? E a pergunta 7.2, terminando: qual o consolo que a doutrina da providência traz para você? Então, a minha pessoal, né? Alegria, segurança, pois o agir de Deus em minha vida é o que me traz esperança, né? Então, o que a gente tem que se alegrar? Aquilo que nos traz esperança, a palavra de Deus, tem lá no texto, né? Alegrei no dia, porque eu tenho que lembrar aquilo que traz esperança. Aquilo que traz esperança? Deus, a salvação, estar com Ele, né? Através de Jesus, que já providenciou a redenção, né? Dando sua vida, né? Morrendo e vencendo a morte. É a nossa esperança, né? De todos nós, né? Que a gente tem a providência que Deus já usou, né? Com a criação, sabendo como ia cair. Você falou aí, como quem sabe já passou, né? Igual eu falei de ontem, esse que aconteceu, eu falo assim, tudo que acontece na vida a gente saber que é a vontade de Deus, a vontade dele tem que prevalecer. Nós não temos nem que questionar. Não. Quem é nós questionar o Criador? Então assim, tudo, eu sempre falo assim, eu sempre trabalho e não sei se mim. Tudo que acontece na minha vida, seja bom ou ruim, é permissão do Senhor. Então, Ele falou para Jó, né? Quando Jó foi questionar ele, onde você estava quando eu peguei o céu? Onde você estava quando eu peguei as estrelas? Ou seja, quem é você para me questionar? E Jó se humilhou e entendeu, né, a situação. E quando ele se humilhou, aí que Deus restaurou toda a sua vida, né? então isso é consolo, né? É. Traz paz para a gente. E a gente, assim, muitas pessoas perguntam, vamos lembrar ainda assim, eu fico lembrando que muita gente questionou a Deus naquela enchente lá de Petrópolis, né? Por que Deus permitiu isso, né? Uma cidade ser arrasada, morrer tanta gente. Gente, e se Deus, como se diz, eu não tenho culpa, aconteceu a lei natural. Se Deus permitiu que alguns morressem ali, ou milhares, centenas, não sei quantos foram, porque Deus permitiu. Vamos pensar, eu fico lembrando do navio Titanic, o engenheiro, aquele louco, falou que nem Deus afundaria. Deus usou só a ponta do iceberg, não foi um iceberg inteiro, só a ponta. Rasga só um pedaço do caso. A água foi filtrando. Ou seja, vamos pôr, eu acho que, se não me engano, 1.500 morreram, a média, aproximadamente, pessoas morreram. Outras foram salvas. Eu queria que aqueles que morressem, morressem. Os que foram salvos com botes, sei lá como se utilizaram ali de meios. Estava determinado.
Ou seja, uns ele vai deixar com vida, outros não. Mas Deus está no controle de tudo. Então a gente não tem que questionar Deus, não. Você citou o exemplo de Jó, Tiago, achei interessante. Né? Nós não temos que questionar. Mas por que meu pai aconteceu isso com ele, com a minha mãe, um acidente, vamos supor, né? Meu irmão, meu filho, por que, Senhor? Né? E agora está nessa situação no hospital, por que eu tenho que passar esse sufoco aí, ó, desespero, né? Gente, Deus está na providência de tudo. Né? A gente tem que confiar. É nossa esperança, né? Igual nós falamos aqui, acho que é do conhecimento de todos, o acidente que a gente teve, quando eu estava grávida, estava com 8 meses. Aí na hora que eu fechei meu olho e só confiei em Deus. Eu sabia que tudo que estava acontecendo ali era a missão dele. Então se eu morresse, se eu ficasse na cadeira de roda, isso era a missão dele, eu sabia assim, que era a vontade dele. Isso me confortou muito. Não falo que eu fiquei com medo. Eu fechei o olho, parece que eu não parava de capotar, mas eu confiei nele. Eu sabia que ele estava no controle dele. Nesse momento você já confiou, você lembrou, não lembrou? Uhum. Aí. Gente, é providência de Deus, né? Assim, o Tiago colocou vários capotamentos que vocês sofreram, né? É um milagre, né? Deus usou ali no meio e um milagre junto para vocês estivessem aqui hoje dando esse testemunho, tudo com saúde aí, né? Bênção, né? Graças a Deus. E não ter perdido o Lourenço. Oi? Não ter perdido o Lourenço. Porque ela estava grávida com o Lourenço. Igual foi eu uma vez, foi num trator. Eu descendo uma serra, o trator tem freio? O trator embalou, pronto, eu só fazia assim com o trator. Eu pensei, se eu pular o morro, que jeito que eu vou cair? Mas lá embaixo eu parei. Pensa uma máquina daquela passar por cima, você está esmagado, já acabou. É incrível como Deus dá assim, sabedoria para a gente nesses momentos, né? Eu mesmo sou muito ansioso, muito nervoso, agitado. E no acidente eu fiquei bem calmo. E eu falei para ela, a gente vai capotar. Eu segurei nela, porque ela ficou desesperada, né? Aí eu falei, calma que a gente vai capotar. Aí, por Deus, assim, Deus deu providência em tudo, que o vidro do meu lado estourou e foi como eu tive como sair do carro, porque ela amassou tanto que as portas travou. Aí eu ainda falei para ela, sair com calma, a gente foi de cabeça para baixo, falei, segura, porque eu vou soltar seu cinto e você vai cair. Porque a gente foi parar de cabeça para baixo. Aí eu consegui sair do carro, aí comecei a abrir a porta dela, para tirar ela, aí já chegou o socorro, porque a gente foi parar na outra pista. Mas graças a E Deus, Deus não permitiu que a gente subisse e viesse outro carro e batesse, né? deu providência, né? Então assim terminamos, irmãos, então o nosso estudo, né? Foi muito bom que a gente aprendi também mais um pouco, né, esse assunto. Peço a você, Tiago, você traz a lição para nós, a oração, desculpa, oração para nós. Terminando. Soberano Deus, amado Pai, nos encontramos mais uma manhã na tua casa, Deus, e te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos por estar na tua casa, entre irmãos. Pai, que aqui o Senhor esteja fixando em nossas mentes, nossos corações, essa lição que nosso irmão trouxe, que o Senhor nos dê sabedoria para pôr em prática agora, Deus, e passar para outros irmãos, para outras pessoas. O Senhor esteja nos usando, Deus, para ser vasos de bênção em tuas mãos, Deus. Cada um de nós aqui. Te pedimos também em nome de Jesus que nos conceda um bom almoço, que cuide do nosso livro, do nosso filho, como o Senhor fez até aqui. Que o Senhor possa estar recebendo nossos agradecimentos, Senhor, pela tua misericórdia de permitir que pisamos na tua terra hoje, pelo sol que nos aquece, pelo ar que o Senhor permitiu que respirássemos e pela água que mata a nossa sede, Deus. Pois reconhecemos que é tudo do Senhor. Te louvamos por isso, Senhor, e te entregamos a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenhamos um bom domingo a todos, né? Deus nos abençoe cada momento. Um grande abraço.